Olá pessoal, vamos começar aí nosso último módulo, módulo 4, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Forms, onde a gente pode criar formulários com vários tipos de perguntas, tá? Podemos criar enquete, podemos usar uma lógica condicional para cada formulário ser com um tipo de usuário diferente, isso eu vou explicar mais para frente, e a integração que já é feita de forma automática entre o Google Forms e o Google Planilhas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o sumário da aula de hoje, tá? Além do que eu já falei do Google Forms, também vou mostrar para vocês como que a gente pode personalizar o visual do Google Forms. Mudar a cor, mudar a fonte, colocar uma imagem no cabeçalho, tá? E essa integração com o Google Planilhas. Vocês vão perceber que as pessoas que respondem o questionário aqui no Google Forms, as respostas já estão coletadas automaticamente no Google Planilhas. E com essas respostas coletadas de forma automática, eu posso analisar esses dados. Bom, então o que é o Google Forms? É uma ferramenta gratuita, assim como todas as outras do Google Workspace. E a gente pode fazer pesquisas, enquetes, avaliações, cadastros e coletas de dados. E tudo que a gente fizer sempre fica salvo no Google Drive. Tá? E coloquei como destaque aqui que é possível coletar e analisar dados de forma automática. A gente vai ver mais para frente no Google Planilhas, na integração com o Google Planilhas. Bom, então só uma visão geral da interface. Eu vou mostrar para vocês primeiro o Google Forms. É mais fácil mostrar a interface abrindo o Google Forms. Pronto, pessoal. Então a gente vai aqui, ó, nos aplicativos do Google e vai em formulários. Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer? Assim como a gente já viu nos outros aplicativos, a gente pode criar um formulário em branco, formulário do zero, ou pegar uma galeria de modelos. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Avaliação, atividade final e assim por diante. Tá? Mas nós vamos pegar um formulário em branco. Clicou aqui, pronto. Então aqui é o nosso formulário sem nada feito. O que que a gente tem que mexer? Colocar um título para o formulário. Então, por exemplo, questionário do módulo 4. E uma descrição. Pode ser alguma coisa do tipo: esse questionário possui 10 questões, cada um valendo, cada uma do zero ponto, um ponto. Tá? Então, isso daqui eu também posso personalizar, posso colocar em negrito. Tá? Pronto. Então, aqui é só um título e uma descrição daquele formulário que eu estou criando. Se eu quiser mudar o título, posso colocar questionário do módulo 4. Vejam que ele já, né, entendeu que seria um bom nome, título do formulário, ser o nome do arquivo. Então ele mesmo sugeriu que fosse esse nome aqui. Para mim tá ótimo. O que a gente pode fazer também, tá? Então aqui em cima a gente tem algumas opções, tá? A primeira aqui, ó, é personalizar o tema. Então, mudar a cor de fundo, mudar o texto, colocar uma imagem no cabeçalho. Vamos testar essa agora, tá? Ó, então eu posso mudar a fonte, a letra. Da pergunta também posso mudar, beleza? E até mesmo mudar a cor também, tá, pessoal? Então vamos lá. É, por exemplo, atualmente está roxo, né? Eu posso mudar para amarelo. Vejam como fica. Ou azul. Vejam como fica. Tá? E até mesmo colocar uma imagem de cabeçalho. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Uma que combine, né? Trabalho e escola. Bom, pode ser esse daqui, ó. Cliquei em inserir. Vejam que agora nosso formulário tem um cabeçalho. Bom, uma imagem de cabeçalho. Pode ser uma imagem já disponibilizada pelo Google, ou vocês mesmos podem enviar uma imagem aqui. Feito? Tá. O que mais que a gente tem? Então a gente está fazendo o nosso formulário, imagina que a gente está colocando várias perguntas de vários tipos. A gente quer ver como está ficando.
Para ver como tá ficando, é só clicar no olhinho aqui, ó, visualizar. E aí ele abre uma nova aba e assim é o nosso questionário. Então vejam que ele não tem muita coisa, né? Mas eu consigo visualizar o que eu estou fazendo. Bom, o que mais? Aqui, do lado direito aqui, ó, a gente tem outras opções, como por exemplo, adicionar uma nova pergunta, tá? Importar perguntas de outros formulários, adicionar um título de descrição, adicionar uma imagem. Então pode ter alguma questão, uma pergunta que a gente quer colocar uma imagem junto. Pode vir aqui no adicionar imagem. Adicionar um vídeo, tá? E adicionar sessão. O adicionar sessão, mais para frente eu vou explicar o que seria isso. E aí vocês vão entender melhor, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Beleza. Tá, ok. Ah, tem a opção de configurações, tá? Que é essa aqui, ó. Configurações. O que ela permite a gente fazer? Tá? Então, personalizar a coleta de dados, por exemplo, se vai ter que verificar se é um e-mail válido, se a pessoa entrou com um e-mail válido, controlar a resposta, permitir uma resposta só por e-mail. Então, tem várias, como que eu posso falar, várias pré-configurações para o formulário. E é isso que a gente vai ver nesse momento. Configurações. Então, ó, a primeira aqui é criar teste. Então, assim, se eu estou fazendo as perguntas e eu vou fazer como se fosse uma prova, então eu tenho que habilitar isso. Opa, agora é uma prova, uma avaliação, porque tem pontos e tem as respostas corretas. Fiz isso, aí eu tenho a opção de configuração da liberação das notas. Eu vou enviar as notas assim que o aluno fizer o questionário ou depois, porque eu vou fazer uma revisão manual também. Eu tenho essas opções. Outras opções, perguntas erradas. O aluno pode ver ou pode não ver? Perguntas erradas e as respostas corretas. Então são configurações que cada professor aí pode lidar ali com o que ele acha melhor. Ok? Bom, respostas. Gerenciar como as respostas são coletadas e protegidas. Então aqui, ó, eu posso obrigar, né, o usuário a entrar com o e-mail. Então essa parte de verificado. Ou colocar como se fosse uma pergunta obrigatória e o usuário tem que fornecer o e-mail dele. Essas três opções aqui para verificar, né, se é o aluno mesmo daquele e-mail que está fazendo a prova. Aqui eu posso enviar a cópia das respostas para o participante. Nesse caso, eu só consigo enviar se eu conseguir coletar o e-mail dele. Ok? Permitir a edição das respostas. Então, você pode falar que o usuário participante ele pode editar ou pode não editar. E eu posso limitar uma resposta. Normalmente, a gente quer que o aluno responda só uma vez. Tá? E aqui tem outras configurações, né? Por exemplo, a barra de progresso. Mostrar, por exemplo, de 10 questões, qual que é a porcentagem, quantas que o aluno já respondeu. Se eu vou embaralhar a ordem das perguntas. Tá? Então, tem várias opções aí, ó, tá? Algumas configurações padrão aí. Então, por exemplo, sempre que eu criar uma nova pergunta, eu vou considerar que ela é obrigatória ou não. Então, se eu quero fazer um questionário que tudo é obrigatório, eu já marco aqui. Porque eu não preciso ficar fazendo isso manualmente em cada pergunta. Tá? E aqui é a questão de coletar endereços. Isso vai ser padrão? Vai sempre coletar? Ou eu posso especificar isso em cada questionário que for criando? Tranquilo? Então são várias configurações aí, cada pessoa lida como achar melhor. Bom, aqui tem a explicação de cada uma dessas configurações, tá? Para quem quiser, além de acompanhar o vídeo aula, ter o slide como referência. Agora vamos criar um formulário. Tá criando um formulário do zero, igual a gente já fez. Já adicionamos um título e uma descrição. E agora vamos incluir como obrigatório o nome e o e-mail. Então, estou em configurações, eu vou voltar lá em perguntas. Então, aqui eu vou clicar em mais. Aqui eu especifico o tipo de pergunta que é. Se é múltipla escolha, se é uma resposta curta e assim por diante. Vou colocar a resposta curta. Porque eu quero que ele coloque o nome. Nome. Beleza? E aqui, ó, eu vou configurar porque é obrigatório. A pessoa que está respondendo, seja aluno ou não, tem que responder isso. Ok? Não é uma pergunta que vale ponto, mas ela é obrigatória. Tá? Vou criar uma outra pergunta. Também, da resposta curta, que é o e-mail de quem está participando. Também como obrigatório. Opa,
Vem como obrigatório. Ok? Tá. Agora vamos ver os outros tipos de perguntas, que é o que eu mostro aqui no slide, ó. Tá? Tem essas perguntas que são mais comuns e tem essas daqui que são perguntas complementares, tá? Então, vou começar pelas complementares, vou explicar aqui, não vou mostrar lá no Google Forms. A escala linear apareceriam várias bolinhas aqui, por exemplo, de 1 a 10. E aí o usuário teria que avaliar o serviço, por exemplo, tá? Se um serviço ele foi nada satisfatório, nota 1 ou 0, né? Ou 10 totalmente satisfatório. Então isso seria uma escala linear, por exemplo. A data, posso configurar por participante, escolher uma data. Então, sei lá, poderia ser alguma coisa de um formulário de interesse de consulta. Então o usuário fala assim, ó, eu quero me consultar na tal data e em tal horário. Ele poderia fazer isso. Tem essas opções também de tipos de perguntas. E até mesmo upload de arquivo. Então, às vezes, um formulário está várias questões, mas, sei lá, o aluno, a pessoa que está participando, tem que desenhar alguma coisa. E aí, desenhou, pode fazer o upload desse arquivo. Ou qualquer outro tipo de arquivo, tá? Só foi uma ideia aí, essa questão do desenho. Agora vamos para essas outras tipos de perguntas comuns. Tá? Resposta curta, eu já falei com vocês, né? Normalmente uma linha, uma palavra, algumas palavras. O parágrafo, que são respostas que a gente fala de respostas longas, questões abertas. Múltipla escolha, onde só tem uma opção correta. Uma caixa de seleção, onde o usuário pode escolher uma ou mais opções. E uma lista suspensa, que é ideal para muitas alternativas. Essa lista suspensa aqui, eu poderia fazer ele com múltipla escolha. Mas o que acontece? A lista suspensa é quando a gente tem muitas alternativas. Por exemplo, selecione o estado que você mora. Então tem mais de 20 aí no Brasil. Aí eu teria mais de 20 alternativas. Então o Google formulário poderia ficar muito grande. Nessa lista suspensa, isso fica oculto, tá? Somente quando o usuário clica na lista que aparecem as opções de estados, tá? Mas vamos testar aí cada uma das configurações. Então, essa pergunta aqui, ó, que já veio, eu vou apertar nela, falar que é múltipla escolha. Em qual módulo estamos? Beleza? Pronto. Opção 1, módulo 4. Módulo 3. Opa. Módulo 2. Módulo 1. Pronto. E aí eu vou falar o seguinte, ó. A resposta correta é módulo 4. Pronto. Então tem que falar o Google Forms qual que é a resposta correta. Senão ele não sabe corrigir. Posso adicionar um feedback da resposta, explicando por que é o módulo 4. E aqui eu coloco quantidade de pontos. Essa aqui vai valer 1 ponto. Pronto. Está concluído. Ah, tem muita coisa aqui já. Vamos visualizar? Vamos. Clica aqui. Olha só. Então, o asterisco indica uma pergunta obrigatória. O e-mail está como obrigatório, o nome, o e-mail. E aqui a pergunta de múltipla escolha que vale 1 ponto só. Tá? Beleza. Outro tipo de pergunta, vou clicar aqui no adicionar pergunta, é o de lista suspensa. Então, escolha o estado que você mora. Opção P, G, Rio de Janeiro, Espírito Santo, opa, Sergipe, Bahia e assim vai, tá bom? Vale 1 ponto. E todas as respostas estão corretas, tá bom? Concluído. Obrigatório também. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que fica isso no modo visualização. Cliquei aqui, olha que interessante, ó. Vendo? Então não aparece as opções, só quando a gente clica na setinha, aparece todos os estados que eu configurei. Perfeito? Bom, próxima pergunta, eu cliquei no mais. É uma pergunta aberta, é uma pergunta grande. Então, coloca ela como parágrafo. Aliás, pergunta não é grande, a resposta que é grande. O que você achou do nosso curso? Discorra, disserte, né? Disserte sobre.
Mínimo de 5 linhas. Ok? Também é uma resposta, uma pergunta que vale ponto, tá? Mas eu não posso, né, configurar qual que é a resposta certa. Isso é pessoal, então eu vou ter que corrigir essa questão manualmente. Vou clicar em concluído, vou colocar como obrigatório, tá? E agora eu vou visualizar como é que ficou. Então, o que você acha do nosso curso? Você deve responder várias. Bom, e a última que faltou falar para vocês é a de caixa de seleção. Então, escolha duas opções de hobbies. Vou colocar aqui. Ou seja, o que você gosta de fazer, né? Caixa de seleção. Vou colocar a opção viajar. Opção 2, comer. Opção 3, dormir. Opção 4, estudar. Pronto. E agora vou colocar como obrigatório também. Não posso colocar a resposta correta, todas são corretas, né? Certo? Todas como corretas. Vale um ponto, concluído. Vou visualizar como que ficou agora esse tipo de pergunta. Opa, apertei errado. Posso marcar mais de uma opção. Ok? Tá. Então, mostrei cada um dos tipos de perguntas, tá? Aqui também as perguntas complementares. E agora a gente vai testar o lógica condicional. O que é o lógica condicional? Vamos voltar lá no questionário. Bom, aqui é o seguinte. Estou fazendo um questionário considerando o mesmo tipo de público. Mas se eu quisesse fazer um mesmo questionário, vamos colocar assim, quem pode responder é aluno, quem pode responder é professor. Mas aí eu teria que ter uma condição ali, ó. Então, se ele falou que é aluno, eu vou perguntar uma coisa para ele. Se ele falou que é professor, eu vou perguntar uma outra coisa. Tá? Então, isso no Google Forms a gente chama de lógica condicional, que é o se, que eu mostrei para vocês na aula passada. Vou perguntar para o computador, o aluno respondeu, a pessoa respondeu que é aluno, então ele vai para a seção 2. Se não, ela respondeu que é professor, ela vai para a seção 3. Aí, então, agora que eu vou mostrar para vocês como usar seção. E para que serve isso? Filtrar participantes, criar questionários dinâmicos. Como assim dinâmico? Depende do valor que o usuário respondeu, da resposta dele, para aparecer as questões para ele. E evitar perguntas desnecessárias. Tá? Para poder fazer um formulário só para todos eles. E aí os alunos responderiam só o que lhe convém e os professores responderiam só o que lhe convém. Daí ficaria totalmente desnecessário e feio também, né? Então vamos lá. É, vou criar um questionário novo, tá? Para não poluir muito o nosso questionário ali. Vamos lá, novo, formulário em branco. Tá? É, testando sessões. Opa. O que você é? Opção? Opa. É que eu configurei alguma coisa errada. O que você é? Aí, agora. Aluno. Professor. Beleza? Tá. Eu criei aqui. Agora eu vou nesses três pontinhos aqui, ó. E eu vou marcar essa opção. Ir para a sessão com base na resposta. Então, vou para a próxima sessão, que é a sessão 2, ou para a sessão 3, de acordo com o que a pessoa responder aqui. Ir para a sessão com base na resposta. Ok? Beleza. Tá. Mas eu não criei as sessões ainda. Então, o ideal seria criar as sessões primeiro. Tá? Vou adicionar uma sessão. Sessão 2. Sessão 2 é para aluno. Aluno. E vou criar uma pergunta aqui. Digite sua matrícula. E é um texto curto. Beleza? Tá. E vou criar uma outra sessão. Sessão 3, no caso, se a pessoa respondeu professor. Criei a pergunta aqui. Digite seu CIAP. É um código que todo professor tem, tá? Pronto. Beleza. Agora, então, eu vou configurar lá a pergunta.
Você é aluno, professor. Vou aqui. Se ele responder aluno, eu vou para a seção 2. Se ele responder professor, eu vou para a seção 3. Ok? Então, dependendo da resposta, eu vou para uma seção. Dependendo da resposta, eu vou para outra seção. Legal, né? Tá. Então, vamos testar agora. Visualizar. Tá? Então, agora eu vou responder aqui aluno. Se eu responder aluno, ele tem que me perguntar o número de matrícula. Digite sua matrícula. Se ele fornecer professor, tem que pedir o número do SEAP. Digite seu SEAP. Legal isso aí também? Bacana, né? Então é isso, pessoal. Ok. E a personalização visual, eu acabei já falando com vocês que a gente poderia fazer, né? Escolher a cor, escolher o tema, adicionar a imagem de cabeçalho, trocar a fonte do texto, tá? Colocar logo da empresa, da escola. Beleza? Então isso eu já acabei falando lá no comecinho da nossa aula. Aqui é um resumo. Então, o Google Forms é o quê? A ferramenta versátil e fácil de usar. Podemos criar formulários dos mais simples até os mais complexos, principalmente aí considerando esse aspecto de lógica condicional. Tá? Então, para cada resposta, eu vou para uma seção diferente. Tá? E tem um visual agradável, a gente pode configurar esse visual e a integração ocorre de forma automática com o Google Planilhas, que é o assunto que a gente vai ver no próximo slide, nos próximos slides. Bom, então, integração com o Google Planilhas. Tá? Eu já falei no comecinho, mas repetindo. As respostas do formulário são enviadas automaticamente para uma planilha no Google Planilhas. Tá? Como assim? Vou testar isso agora. Onde que eu tô? Aqui, né? Tá. Primeiramente, eu só posso responder o questionário se eu publicar ele. Vou publicar ele. Ó, tá funcionando. Beleza? Publiquei. Aqui eu posso escolher os participantes, tá? Tá publicado. Agora eu vou copiar o link. Beleza? E agora eu vou responder várias vezes. Pera aí que eu não copiei o link direito aqui onde eu tô. Isso. Copiar, agora sim. Pronto. Vou responder duas vezes que eu sou aluno. E três vezes que eu sou professor, tá? A segunda que eu sou professor. A terceira que eu sou professor. E agora a segunda que eu sou aluno. Tá? Aqui foi um errinho que eu fiz, já que eu mostro para vocês o que aconteceu. Bom, então eu fiz, né, 5 respostas. 3 como professor e 2 como aluno. Agora eu vou aqui, ó, olha que interessante. Já tem 5 respostas, de forma automática. Tá? O que eu fiz errado ali? Ó? A seção 2 do aluno, tá? Quando ele responde a matrícula, eu tenho que enviar formulário. Ele estava indo para a seção 3. Então, por isso estava perguntando a pergunta do professor também. Pronto. Já arrumei isso. Tá? Deixa eu ver se isso já arruma automaticamente também. Aluno. Aí, ó. Pede a matrícula do aluno e clica no enviar. Ah, mas eu não vou responder ao aluno agora. Novamente, repetindo. São, então, 3 professores e 2 alunos. Agora eu vou aqui nas respostas. Então, tem as respostas, o gráfico já é gerado automaticamente, tá? São 3 professores, 60%, e 2 alunos, 40%. E aqui tem um link para planilhas. Então, aqui, perguntas que eu criar uma planilha, posso criar. E agora, se eu clicar aqui, tem a planilha já automática ali com todas as respostas. Tá? Vejam que interessante, ó. A data que o usuário respondeu, o horário que ele respondeu e as respostas que ele teve, tá? Ah, professor, isso aqui atualiza automaticamente? Sim. Vamos responder mais um, professor. Tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Professor. Colocar uma atitude diferente. Beleza. Vou lá no formulário. Olha que interessante, ó. Acabou de colocar aqui. Professor e o CIAP dele. Tá? E aí, com isso daqui, eu posso fazer várias coisas, né? Eu posso verificar aqui quantos são professores. Então, conte-se. Aí eu vou na coluna B2, né? Eu vou verificar disso daqui tudo.
Quantas respostas são professores? Então vai ser do B2 até o B7. B2 até B7, professor. Olha lá, respondeu que são 4. 4 são professores. Tá? Quero saber agora quantos são alunos. Então, a mesma coisa. Conte-se B2. Vou selecionar aqui que é melhor, né? Selecionei aqui. E agora vou colocar aluno. Opa, o que eu fiz aqui? Pera aí. Conte-se B2, dois pontos, B7, ponto e vírgula, aluno. Pronto. Então, são 2 alunos e são 4 professores. Viram que interessante? Então, essa coleta automática ajuda muito a gente. Então, imagina aí uma enquete, alguma coisa desse tipo, que 100, 200 pessoas participaram. Posso analisar esses dados de forma muito precisa e muito rápida usando o Google Planilhas. Tá? Atualização instantânea, novas respostas são adicionadas em tempo real. O Google Forms cria uma planilha automaticamente, vinculada ao Google Forms. É isso, pessoal. Eu posso, com esses dados, gerar filtros, gerar gráficos, e as aplicações aí, né? Avaliações. Estou pensando no professor, fazer uma avaliação para o aluno. A cadastros. Então, posso cadastrar uma equipe, ou até mesmo fazer uma enquete. O que vocês acharam da nova tecnologia, da mudança do horário de almoço, enfim. E eu tenho essas respostas todas coletadas automaticamente. Tá? Então, o Google Forms, junto com o Google Planilhas, é uma ferramenta interessantíssima que a gente deve usar sempre que precisar, principalmente nesses contextos. Enquetes, pesquisas, feedbacks, avaliações e cadastros. Bom, então, pessoal, espero que tenham gostado aí do curso como um todo. Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Um abraço, bons estudos e vamos juntos.